Ju, Coisa boa. foi muito bom o teu desafio dos 40 dias. Uhum. Eu queria saber de você, o que que você sentiu, né, com esse desafio. Foi um desafio duplo, né? Um desafio Eu de diria que saúde. o desafio maior não foi nem o comer doce, foi eu ter de precisar me expor todos os dias. Aham, Então, esse para mim foi mais desafiador do que o próprio desafio de parar de comer doce por todo esse uhum. tempo. E, enfim, sábado a gente fez a festinha do Ian aqui e eu estava no 39º dia. Eu Eu organizei tudo, vi. eu encomendei o bolo, os doces, os salgados e eu não comi um. Você Nada, tem nada. noção? Você se segurou. Zero, zero. Isso é que é liderança Aí, de si mesmo, hein? mas isso me deixou irritada. Então, pela primeira vez nesses 40 dias, eu tive uma irritabilidade e foi legal Uhum. para ver como tem o doce, ele tem a ver com uma memória afetiva muito grande. Então, eu estava Sim, levando claro. tudo muito tranquilo até ali. Uhum. E foi muito contraditório, porque eu estava feliz, né, porque era festa e etc. E ao mesmo tempo eu estava irritada, porque era quase como se eu não pudesse compartilhar daquela troca afetiva, Uhum. porque eu não podia comer o doce ou nem o salgado, nada que estava ali, né? Porque não foi só o açúcar, foi farinha branca também que eu cortei. Tá. E ali foi bem interessante, nutri duas emoções parece conflitantes e elas presentes ao mesmo tempo, que era a irritabilidade e a felicidade ao mesmo tempo, e a alegria. Então, Ma- lidar com a- isso foi interessante. Mas a sua irritabilidade, ela foi de fato pelo fato de não comer o doce ou por não poder comer o doce na data festiva do seu filho? Não, não, eu acho que teve a ver com uma questão emocional mesmo, como o Uhum. afeto está diretamente ligado ao desejo. Então, assim, o doce é uma questão social, porque ele une, Sim. ele compartilha, ele divide. Então, ali era um compartilhamento restrito, porque aquele Uhum. momento eu não pude compartilhar. O momento de cortar o bolo, o momento de experimentar o doce, você entende? Entendi. Então, parece que foi uma. Eu me senti distante, embora estivesse ali totalmente presente. Isso foi muito curioso, mas como eu estava nessa restrição, deu para observar quase como se eu estivesse de fora olhando. Eu estava Uhum. muito imersa, mas é quase como se eu tivesse me afastado, falando: Ah, estou entendendo o que está acontecendo comigo. Foi curioso. Que legal. Você tinha um outro eu de fora assistindo como Praticamente. espectadora. Praticamente, eu tinha opção. Eu podia Uhum. falar assim: não, mas hoje é exceção, eu estou comemorando, etc. Como eu faria talvez outras vezes, mas ali eu vi e senti que eu não podia porque eu estaria quebrando um compromisso comigo. Uhum. Era comigo. Eu falei, não, calma aí, Legal. mas se eu me propus a passar 40 dias, não são 39, são 40 dias. Né? Talvez até passou, pô, não calculei, não vi, não imaginei, não lembrei. Ou não imaginei que eu fosse antecipar a festa. Uhum. Mas independente disso, eu assumi um compromisso comigo. E Legal. ali não era em relação aos outros, ninguém me julgaria, Uhum. né? Mas foi eu comigo mesma, eu decidi que não. E Que consegui, deu legal, né? certo. É legal porque a liderança de si, eu entendo que passa um pouco sobre o que você faz quando os outros não estão olhando, né? Como você trata a sua autoliderança, né? O seu desejo, quando os outros não estão olhando. Porque se ninguém está olhando ou ninguém está sabendo, você poderia comer, Poderia. né? Mas Mas é um embate poderia, consigo mas mesmo. poderia, mas eu não estaria em paz comigo, porque primeiro de Uhum, tudo eu assumi o desafio comigo, né? Eu aproveitei até para colocar no Instagram, uhum. para mostrar o que era a liderança de si. Então eu aproveitei, mas foi um compromisso comigo. E o objetivo realmente era melhorar os índices. E eu vou ter como saber daqui a pouco, né? Porque eu já fiz os Legal. exames, Uhum. estou aguardando os resultados e eu já notei algumas diferenças, né? Assim, de tudo, diferença de peso, diferente no corpo, diferença Uhum. no corpo. Não era o objetivo mudar nada, né? A questão do corpo em si é Uhum. melhorar os índices. Isso eu ainda não vi, mas assim, teve uma mudança corporal que parece que tem mais definição, pouca coisa, mas tem. Eu não medi nada, Corpo que então, você diz é na parte física, né? na parte física. Tá. Então, assim, não era o objetivo, Uhum. mas fatalmente incide, bate ali, né? Aí Sim. mudou, tem mais definição, parece que É, até como uma fruta, às vezes dá a impressão que é muito doce, sabe? Se eu Uhum. como uma manga, ficou exageradamente doce, as frutas mais Aham. doces. Então parece que eu me tornei um pouco mais intolerante ao açúcar ali, as coisas mais doces. Eu gosto de coisa mais azedinha. Então talvez um Aham. abacaxi legal, um Uhum. morango legal, as frutas mais azedas. O que é doce já não.
perdeu um pouquinho, parece que exagerou. Legal. Então, O seu paladar também muda bastante, né? Eu tive essa experiência com o zero açúcar aqui em casa também. E o paladar fica mais apurado, você tira os fica. vícios, né, do É. paladar. E me diga uma coisa, dentro do seu tema, que é a liderança de si mesmo, né? O quão foi impactante esse desafio, e não só o desafio físico desse desafio dos 40 dias, mas o, como você conseguiu ligar isso com liderar a si mesmo, como ter autocontrole, tudo isso que a gente fala dentro do seu Instagram, dentro dos seus vídeos e tudo mais. Então, eu sou movida a desafio, né? Então, assim, é o primeiro que eu torno claro e que eu torno público, Uhum. mas eu sou movida a desafios. Então, quando eu coloco alguma coisa uma meta na minha frente, eu vou buscar e não desvio nem para a direita nem para a esquerda. Então, eu sabia que isso não ia acontecer. É, por mais que eu fosse tentada, etc., eu sabia que não ia desviar. Desde o Uhum. começo, a não ser que acontecesse alguma coisa externa, sei lá, tivesse um pico de hipoglicemia que eu Sim. necessitasse de alguma coisa, que Uhum. aí é né, uma outra questão, mas se não acontecesse nada desse ambiente externo, eu iria buscar. Agora, o que eu percebo que a gente consegue detectar, ah, é quase como se a gente conseguisse se dividir, fazer tipo uma análise para depois fazer a síntese. Uhum. Então eu conseguia prestar atenção no que estava passando pelo meu corpo naquele momento. Se era alguma vontade do corpo precisando de alguma coisa, algum nutriente, algum doce, aí eu buscava por uma fruta, por exemplo. Ou se era só um desejo, né? Sabe aquele desejo de comer açúcar, que daí não é uma vontade do corpo, Uhum. aí Numa tem a ver com necessidade. emoção, é isso. Uhum. E aí eu percebia, opa, que emoção é essa? Então, de repente, eu estou um pouco ansiosa, eu tenho algo para entregar de trabalho, e por isso essa questão do doce. Porque eu sei que quando a gente está um pouco ansioso, sobrecarrega as glândulas suprarrenais e a gente tem Uhum. naturalmente uma necessidade por doce, mas que ela é de fundo emocional. E eu conseguia quase que observar como se eu tivesse de fora, sabe? Calma aí, isso não é necessidade do meu corpo. Uhum. Isso é uma questão emocional, porque eu estou ansiosa, então eu consegui verbalizar o nome daquela emoção. E sabendo disso, desmascarava. Falava, então, eu não preciso do doce em si, porque o que eu tenho eu tô com uma certa ansiedade, uma certa pressa, uma certa, enfim, ia Uhum. buscar terminar, né, o que eu estava fazendo. E aí, eliminando ali a causa, evitava o fato do doce. Então, isso parece que torna muito mais consciente. Eu estou falando Uhum. desse desafio específico para o doce. Tá. E a gente consegue se auto-observar mais. Eu acho que é uma presença maior, uma presença de si mesmo maior. E o desafio da liderança, vou mudar um pouco a parte física para a parte da parte fisiológica, né? Para a parte das mídias sociais, da exposição, da superexposição que você não está acostumado e você também se desafiou. O seu desafio foi Esse, duplo. esse desafio foi maior. Uhum. Esse desafio foi maior, porque vem toda aquela coisa, aí mistura um pouco, né? Uhum. O que pode ser interessante para quem está ouvindo? Será que isso pode ajudar alguém? Então, era pensar nisso, do casamento, daí sim, da estratégia com a liderança. O Uhum. que isso pode ajudar outras pessoas, seja Que lá é o um desafio que que foi for. uma série que você fez com o André, né? Perfeito. E aí o que acontece, né? Outras pessoas entraram no desafio comigo para Uhum. diversas outras possibilidades. Então, eu Legal. vi, era gente que queria parar de fumar nesses 40 dias até para dar sequência. Outras pessoas que começaram a fazer yoga muito cedo pela manhã e de repente estavam querendo desistir. Uhum. E algumas pessoas quiseram continuar, né, fazendo yoga. Outras pessoas, com alguns outros motivos, começar algo novo, começar a ler mais tempo, algumas páginas por dia. Então, outras pessoas começaram outros desafios. E eu pensava que isso pode ajudar. Então, criar talvez um roteiro ou criar uma nova rotina, porque eu estava deixando um hábito de lado, Uhum. para talvez começar a criar outro hábito, que é de me expor nas redes de fato. E a ideia era como que eu posso trazer conteúdos interessantes sem que seja superficial e Uhum. trazendo a minha realidade, porque tudo que eu trouxe ali foi verdade. Como trazer essa verdade? Como fazer sentido, né? Será que a pessoa que está ouvindo está captando essa mensagem? Porque era muito curtinha, né? Uhum. Era no máximo ali 1 minuto. Então, acho que o desafio maior foi aparecer, até porque, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa introspectiva, né? Uhum. Então, eu leciono há muitos anos, eu não tenho problema nenhum. Eu ministro palestras em sala de aula, só falta dançar, e às vezes até danço, por que não? Mas na rede social é algo que não.
parece que como eu não tenho alguém ali me olhando naquele Aham, momento, eu não consigo olhar nos olhos. E eu sou uma pessoa que olha nos olhos. Então, legal. acho que a maior dificuldade foi aparecer sim todos os dias, mas eu vendo da importância, as pessoas me pedindo, isso me motivou também, né? Eu Você vi acha que que era uma você, necessidade. você acha que teve essa troca? A sua exposição foi É. benéfica do que você queria para outros, né? A sua exposição serviu como exemplo para outros, para você liderar outros, para você ensinar outros como se liderar. Eu recebi muita coisa em box, né? E Uhum, isso me chamou muita atenção, que de certa forma estava ajudando muito, os conteúdos, etc. uhum. E ali eu vi que era uma responsabilidade. Eu falei, agora eu não posso parar, né? Legal, É legal. quase assim, outras pessoas esperam por isso. Uhum, E não importa quantas pessoas eram, né? Se era uhum. poucos, mas com esses poucos, então, eu tinha muita responsabilidade e por isso eu não tinha como falhar, Legal. né? Então, isso motivou bastante também a continuar. Eu acho que é importante você construir essa relação com os seus seguidores ou com as pessoas que você conhece. E eu acho que é uma via de mão dupla, né? Você ajudou pessoas e as pessoas te ajudaram a continuar se expondo, né? E quando a gente fala se expondo, não é uma super exposição, não é mostrar a sua vida pessoal. E as pessoas confundem muito isso, né? Essa exposição é você se expor como pessoa, como trabalho, expondo alguma parte da sua vida que não seja íntima ou particular, mas que não seja uma superexposição da vida íntima particular. Até porque isso aí não seria eu, né? Eu não gosto de Uhum, expor minha vida privada, porque eu acho que cada um tem a sua. Quem gosta de se expor também não tem problema nenhum, mas para mim não funcionaria. Então, eu acho que eu já uhum. até ontem eu fui fazer exame, falei, ó, tô aqui, botei ali meu braço, até eu já achei uma mega exposição. Mas para mostrar também que tem uma forma de medir. Então, eu tinha ali uma métrica de antes, que era um índice de antes, que eu preciso Uhum, baixar. Essa é a ideia. E eu vou saber quando aparecer. Então, também tenho que mostrar, né? Porque são os dois pontos. Eu costumo falar o denso e o sutil, é o tangível e o intangível. Então, tinha uma razão de ser. Mas eu confesso que ali dá um pouquinho, eu falo, nossa, calma aí, é meu lado introspectivo batendo, mas tem um sentido. Então, por isso vale, não é à toa. Não tem nada de vitimização, não é para ganhar likes, não tem nada disso. E aí, tendo sentido, eu colocava. acho que é legal esse ponto que você colocou. Não é para ganhar likes, né? E é aquilo que a gente tem falado é para a gente tentar, com a exposição, ajudar, servir como exemplo, até mesmo liderar, né? Eu acho muito interessante se você colocou. Não é por likes, é por colaboração. É isso, é isso. E acho que não só colaboração, né? Tem a questão da cocriação. Esses dias, eu até estava caminhando, acho que isso é legal constar aqui. Eu Uhum, fui caminhar no parque, a gente fica mais sensível quando você está num desafio que ele tem estratégia e tem aplicabilidade, porque a estratégia traça o plano e a liderança executa. Então, é casamento. E uhum, quando você tem isso, você fica também mais sensível, porque a dança é entre o denso e o sutil, o tangível e o uhum, intangível. E era curioso que quando eu ia me concentrar, que era a parte mais da concentração para eu conseguir trazer meu dia e o equilíbrio para o dia a dia, eu ia fazer minha caminhada ou meu exercício na academia, você acaba percebendo nuances de tudo, de cores, de aromas, de fragrâncias, quer dizer, está muito presente tudo ali. Até uhum, pela restrição do doce, né? Então você percebe outras nuances. E foi curioso que eu olhei muito para a natureza e eu percebi a questão das árvores ali, e que me chamou muita uhum. atenção. Como tem estratégia e como tem liderança ali, né? Então eu cheguei até a fazer um post, eu não Eu lembro vi. se está até no desafio, Uhum. mas curiosamente o que acontecia era assim, as árvores elas não dividem seu, como é que eu posso dizer? Não é bem, não se dividem, mas a copa das árvores, elas não se Elas não se tocam. encontram, não se encontram. É quase como se tivesse um respeito entre si, porque tem espaço para que todas se Uhum, nutram da luz do sol. Então, elas não se tocam, tem esse respeito. Em compensação, as raízes, elas são todas entrelaçadas, né? Dentro do solo, elas se trançam ali, se entrelaçam, porque elas compartilham esses nutrientes. Então, quando uma precisa mais da outra, uma alimenta mais a outra. É a questão da colaboração que você uhum, trouxe. E onde acontece a cocriação? Essa eu achei sensacional. Eu percebia que justamente as árvores mais velhas, as mais maduras, aquelas mais altas, parece que chega um momento que elas percebem que está chegando o ciclo de vida que já não tem tanto tempo mais de vida e elas continuam belas.
e Uhum. elas cedem espaço para que outras plantas estejam juntas com elas ali, né? Então, às vezes você vê a orquídea, um tronco de árvore ali naturalmente que apareceu de fato naturalmente ali. Uhum. E a árvore então cede esse espaço, é um espaço de cocriação, onde as duas brilham bastante. E a impressão que eu tive é, por mais que a árvore vá embora, ela deixa um legado para que a orquídea continue brilhando ali. Né? Então, essa é uma inteligência biológica que eu fiquei imaginando que nós, como seres humanos, temos também, porque nós somos natureza. E às vezes a gente se esquece disso. Como é que a gente deixa um legado? É aquilo que nós deixamos para o outro. Então, tá tudo em equilíbrio na natureza: a colaboração, a competição e a cocriação. Presente no mesmo indivíduo, talvez em momentos diferentes. Então, é um momento para tudo, né? De Uhum. colaborar, de competir, de cocriar. Agora, cocriar é Sensacional. para aqueles que têm coragem, né? Porque não é Com toda certeza. árvore que cede espaço e etc. Porque talvez tenha aquela coisa mais egoísta, não, quero brilhar sozinho. Mas aí essa Uhum. árvore não deixa o legado, porque ela Sim. vai e não deu espaço para outra. E ali eu vi que talvez fique uma memória da árvore na outra planta que ficou. E eu notei muito disso, foi bem interessante esse comungar com a natureza ali. Achei muito legal essa sua analogia, principalmente quando você falou das raízes, né? No íntimo, elas se entrelaçam, onde ninguém vê, debaixo da terra, elas se entrelaçam. E quando elas estão fora, quando as pessoas vêm, elas agem com respeito. E eu achei bonita essa lição que a natureza nos dá, porque é de Uhum. certa forma uma competição, porque cada uma está buscando o seu lugar ao sol. Uhum. Mas não é que uma queira esconder o sol da outra, não é isso. É que cada uma precisa encontrar o seu próprio lugar para continuar. E elas se respeitam. Olha só a diferença. Então, o que a gente deve aprender com a natureza? Na natureza existe essa competição, que é buscar essa luz do sol, mas eu busco para mim. Não é que eu quero ofuscar a outra, eu busco para mim. E a Uhum. outra tem espaço para que busque a parte dela. É algo com muito respeito, e isso é ética. Tem espaço para todo mundo, e eu lembrei até da analogia do Platão, né? Da questão da luz do sol, iluminados pela ideia do bom, do belo e do verdadeiro, que é uma lição de 2.400 anos. Uhum. Né? E que aí eu entendi, eu falei, olha só, que é o sol, iluminados pela ideia do sol, a ideia do bem para ele. Pensei, será que é isso que Platão quis dizer? Então é bem curioso como a filosofia nos traz ensinamentos, como a Uhum. natureza nos traz ensinamentos. É que o Platão, né, no seu livro A República, a Uhum. famosa República do Platão, tem um trecho que ele fala sobre o mito da caverna. Tá, esse mito da caverna, as pessoas estão dentro de uma caverna, aprisionadas de certa forma, Uhum. mas elas não sabem que estão aprisionadas, porque lá dentro da caverna elas têm uma certa liberdade. E tudo que elas conhecem é a sombra projetada na parede da própria caverna. E elas vivem ali, né? Então elas dividem o espaço, tudo que elas conhecem é aquela sombra, e aquilo para elas é realidade. Até que alguém se desprende disso, porque tem uma curiosidade absurda de sair, de ver o que está lá fora, é íngreme. Olha, estou resumindo ao máximo, né? Porque é Sim, bem sim. comprida a história. E ele se liberta da caverna e vai para fora. E quando ele olha aquilo tudo, ele é até cegado pela luz do sol, ele não consegue ver, ele leva as mãos aos olhos, porque está acostumado com aquela sombra. E ele olha, ele fala, uau, né? Porque ele encontra tudo um formato diferente. Aquelas árvores que ele via projetada na parede, que eram 2D, de repente numa cor só, né? Uma sombra, ele vê que elas têm cores, que ela tem cheiro e que elas são 3D. E ele fala, uau, isso daqui que é o real, né? E ele usa essa ideia porque está iluminado pela luz do sol, que Uhum. é a imagem daquilo que é belo, bom e verdadeiro. E por compaixão ele retorna para a caverna, para que ele quer compartilhar com os outros. Esse é o verdadeiro líder. Ele não precisava voltar, mas ele volta porque ele quer mostrar e trazer os outros para fora. Olhem só o que é a realidade. E aí eu fico pensando, será a nossa caverna hoje está aqui, né? Quase. No celular, Verdade. parece que toda a realidade está aqui, ali, uma luz do sol que ilumina, que é o bom, o belo e o verdadeiro. E quando esse líder, né, por compaixão, ele volta para a caverna, as pessoas não acreditam nele, né? Ah, Num primeiro momento, as pessoas falam, você tá mentindo. e é isso que é legal, a liderança de si. A Uhum. liderança de si não é algo. Eu até tentava passar o que estava acontecendo comigo, no meu interior, a minha experiência, aquilo que eu vivi. Mas liderar a si próprio é vivenciar a sua própria experiência. E cada um vivencia em si. Então, esse que saiu da caverna, ele experimentou essa liderança. E por que que quando ele volta as pessoas não acreditam? Porque essa experiência falada, ela não foi vivida. Então, resta a pessoa acreditar ou não.
E é um pouco do que a gente vive hoje, né? Quanta coisa a Uhum, gente vive em si, conta e as pessoas não acreditam, é né? verdade. Precisa ter uma métrica, um KPI, uma evidência. Sensacional a sua experiência, a sua vivência e o compartilhamento que você teve com nesse desafio de compartilhar a sua vida nas redes sociais, né? Na verdade, você não saiu, mas você entrou na caverna e falou, gente, olha, tem algo diferente lá fora. E isso E pode acontecer de diversas formas, né? Eu estava uhum, fazendo uma dieta que era cortar doce, mas qual é o objetivo? É procrastinar menos? É atingir mais metas? É reduzir custo? É tornar o processo mais eficiente? Mas começa pela liderança de si. Para eu me tornar mais eficiente, eu preciso fazer mais com menos recurso. Isso pode acontecer em diversas esferas. Eu uhum, testo em mim e depois eu vou para fora. Acontece que as pessoas às vezes vão direto fazer isso dentro das empresas e não lideraram a si mesmas. E aí elas não conseguem, porque procrastinam, ou porque não funcionou, mas porque não testou naquele recorte, naquele canteiro, naquele pessoal. E eu uhum, imagino que esse que estava na caverna, primeiro ele começou a testar na caverna, até que ele teve coragem o suficiente de ir para fora da caverna, ir lá fora e retornar, né? Então é um trabalho interior primeiro, não tem jeito. uhum. E como é que você faria Primeiro a essa gente analogia? Você começou e eu ia colocar esse próximo ponto, né? Como é que você traria isso para a liderança que você trabalha, que é o seu trabalho, né? Dentro das empresas, dentro das organizações. Como é que você faria essa analogia do seu desafio, dos seus desafios, dentro do ambiente de trabalho que você hoje ministra, que você hoje trabalha? Nossa, pergunta de US$ 1 milhão. Essa é uma pergunta delicada porque incide em a gente olhar para as nossas próprias sombras, né? É Uhum, tendência do ser humano encontrar culpado. Para a gente falar, ah, mas a culpa é disso, eu não consegui por tal coisa, eu não consegui e tal. Mas liderar a si mesmo é olhar para dentro. Se eu não consegui algum resultado que eu queria, por que eu não consegui? O que faltou? Faltou tempo? Faltou recurso? Só que isso vai trazendo outras pistas. Talvez não foi tempo suficiente, foi o planejamento do tempo que não foi feito da forma adequada. E quem não planejou o tempo de forma adequada? O que não considerou? É olhar para dentro. Ah, porque faltou recurso. Ah, faltou recurso? E quem fez o planejamento do recurso? Será que o planejamento foi bem feito? O que que faltou olhar? Faltou detalhar? Faltou aprofundar? Só foi olhado uma parte e falou assim: bom, então o resto é consequência? Vou calcular os primeiros meses e os demais eles se seguem sozinhos e vou confiar que é isso? Quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe esse dedo apontado, a gente vê que tem dedo apontado para a gente. E aí a uhum, gente começa a ver, não planejei direito, né? Eu subestimei a quantidade de tempo ou a quantidade de recursos, e a gente vai ganhando mais refino aqui. O que eu preciso? Vou dar um exemplo. Estava fazendo dieta, eu tive que uhum, planejar aquilo que eu iria fazer. E o que que foi acontecendo durante o tempo? Eu tive um planejamento e eu fui no Hortifruti fazer as compras. Bom, se eu não vou comer doce, o que que eu vou comer? Fiz uma uhum, lista e fui seguindo a risca. O que que pode acontecer? Fui seguindo o planejamento. Aí eu podia encontrar outros culpados, entre aspas, como aconteceu várias vezes. Ia sair, meu marido, meu filho, comprava um pastel. Iam comer na minha frente. Agora, eu não posso jogar para eles, gente, a culpa é de vocês porque eu não estou comendo. uhum, Quem tem de atingir algum objetivo sou eu. Eles não têm esse objetivo, eles não precisam. Então, eu não tenho de responsabilizá-los, eu tenho de olhar para mim e aí ter alguns artifícios. O que eu faço? Eu vou evitar de ficar perto enquanto eles comem, para não ser tentada, ou vou ver que não, eu vou ficar por aqui mesmo e tá tudo certo. A gente começa a se autorresponsabilizar. Não é tão simples, não é fácil, mas a gente lutar contra as próprias sombras, isso é fato. Então, sempre a gente vai ter de olhar para a gente, por isso liderar a si próprio. Que o maior desafio não são os outros, somos nós mesmos, sempre. É muito curioso, talvez seja até da nossa cultura mais ocidental, né? uhum, Pela nossa cultura, por tudo que nós aprendemos, nós somos loucos para encontrar um culpado para a gente colocar culpa, porque daí a gente uhum, escapa da responsabilidade. Agora, qual é o fato? Qual realidade a gente quer viver? Ah, porque a gente pode ficar se escondendo. Tem uma série de realidades que eu poderia, de artifícios para eu fugir da realidade, do tipo, ah, só um docinho não vai fazer mal, não tem problema. Tem gente que tem o índice glicêmico mais alto do que eu e come, ah, mas aí eu estou botando a referência no outro, não em mim. Qual é a régua que eu quero ter? uhum, E isso é liderar sim.
né? Então, nós não decidimos pelo outro. O líder, ele pode até colocar meta para os outros, mas ele só consegue colocar metas para que os outros cumpram se ele mesmo consegue colocar metas que ele mesmo consegue cumprir. Senão, não tem uma autoridade que eu chamo. O líder, ele precisa de três autoridades que você já me ouviu falar. Uhum. Autoridade intelectual, que é o saber, o estudar, o conhecer. Isso é intelectual. A autoridade humana, que é de ajudar no desenvolvimento de outros seres humanos, de outros profissionais. E a autoridade moral, que é ser exemplo. Muita gente tem autoridade intelectual e acha que isso basta, mas ela é insuficiente. Vou dar um exemplo. Autoridade intelectual, eu sei que comer doce, para mim, no meu caso, pode fazer mal, porque eu tenho uma tendência a ter diabetes. Agora, se eu sei disso intelectualmente e moralmente eu não sou o exemplo, porque eu continuo comendo, e eu não sou exemplo para os demais, porque eu também continuo errando, onde está minha autoridade moral e humana? É o tripé das três autoridades. Então, a gente tem muito líder, entre aspas, que Uhum. daí eu digo que não é líder, é chefe, né? Que ele tem autoridade intelectual, mas se não tem autoridade moral e humana, ele não pode ser chamado de líder, ele é só um chefe. E, aliás, a gente tem muito por aí. Porque cada um tem a sua sombra, onde a gente tende a errar, e justamente é ali que a gente precisa lançar luz, porque é ali que a gente vai ter a tendência de errar, não só com nós mesmos, mas com os demais, com a nossa equipe, com os nossos colaboradores.